Então, em primeiro lugar, gratidão a todos que estão aqui conosco agora, gratidão àqueles que vão nos assistir depois, aos nossos queridos companheiros de aula, os nossos mentores, os mentores de nossas casas, de nossas famílias, aqueles agregados que sempre comparecem, se fazem presentes aqui entre nós, mas principalmente aos dirigentes do Lar Seara Esperança no plano espiritual, que propiciam a melhoria da nossa conexão até que cheguemos ao nosso Mestre Jesus, em nome de quem nos reunimos. E assim, iniciamos, como sempre, fazendo a prece da oração dominical. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Tem alguém com micro aberto? Acho que não, já fechou. Vocês devem ter percebido, acho que é só a Lourdes que está com o áudio aberto, já fechou agora. Na aula da semana passada, aconteceu um problema técnico, eu não sei de que origem, mas todo o período da fala da Melissa e depois o meu ficou com um eco de fundo quase ininteligível, embora a gente tenha o recurso da legenda, né? No YouTube dá para acompanhar por aí, mas fica muito chato, né? Nem vou pedir desculpas, porque todos vocês sabem, nenhum de nós aqui é profissional nessa área, a gente se vira cada um como pode. Eu uso o meu celular como câmera, porque o meu desktop não tem câmera, e salvo os arquivos de vídeo gravando da tela com um software que eu baixei e que tem nos permitido, pelo menos, dar continuidade. Olá, Fátima, boa noite, querida. Então, isso aqui é absolutamente amador e o único intuito que nós temos é mantermos essa possibilidade de conexão e expandirmos para aqueles que eventualmente não podem nos acompanhar online em tempo real, poderem ver depois. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma coisa que tem me chamado um pouco a atenção. Mais do que cumprirmos tabela, porque temos uma obrigação de participarmos das aulas todas as terças-feiras, das 8 às 9h30, o objetivo principal desse nosso grupo de estudos é permitir que, através dessa conexão que estabelecemos, ainda que de forma virtual, possamos potencializar as energias que emanam dos nossos pensamentos, das nossas emoções e sentimentos, para um grau mais efetivo de entendimento daquilo que estamos estudando. Reconheço que, principalmente, esse livro, A Luz o Libertará, apresenta temas que não são muito fáceis de digerir. São assuntos complexos, mas da mais extrema importância para todos nós. Salve, Ricardo! Salvando o gênero. Até então estava só eu aqui entre as mulheres. Bem-vindo, meu amigo. Ricardo, nos ouve? Ele deve estar chegando em casa agora. Então, gente, é importante que haja uma interação mais aprofundada e, caso algum ponto fique obscuro, não haja um entendimento muito claro, perguntem. Se não querem participar diretamente verbalizando, escrevam no chat. Se perde a oportunidade, temos o grupo de estudos. O que eu tenho notado é que está faltando um pouco mais de interação entre nós.
como se tudo aquilo que estivéssemos aqui lendo ou fosse completamente assimilado por todos, o que sabemos que não é verdade, porque tem coisas que não dá para simplesmente assimilar ouvindo uma leitura, mesmo que acompanhando pelo livro. E ainda que haja esse entendimento, mais uma razão para trocarmos impressões a respeito disso, porque cada um de nós metaboliza, absorve, digere e interpreta as informações que recebemos aqui de uma forma diferente, porque as nossas experiências de vida são únicas. Obviamente que isso não pode ser igual para todos. E o nosso objetivo não é apenas divulgar a informação, mas procurarmos nos incentivar mutuamente a colocarmos em prática aquilo que estamos aprendendo e observarmos como essa prática transforma as nossas vidas ou não. Porque se não está promovendo nenhuma transformação, é porque das duas uma, ou não estamos praticando de maneira correta, ou não entendemos. O que estamos falando sobre projeção de energia, sobre cocriação, sobre aquilo que cada um de nós cria e projeta na realidade que nos envolve, no plano físico, e que traz situações, pessoas, acontecimentos que estão diretamente relacionados à nossa maneira de pensar e de sentir, e mudamos a nossa forma de pensar e sentir, e não acontece nada, continua tudo igual, peraí, tem alguma coisa que não está funcionando. Ou esses enunciados todos aqui são fake news, ou não os interpretamos corretamente, ou não estamos praticando adequadamente. Como podemos nos ajudar uns aos outros através dessas reflexões, se nós não expressamos aquilo que está acontecendo na nossa vida? Eu tenho procurado, com todas as dificuldades e defeitos que são inerentes ao meu caso, José Antônio, eu tenho procurado colocar em prática muita coisa e tenho notado mudanças muito significativas na minha vida. Outras nem tanto, mas aí é por conta das minhas próprias deficiências. Ou porque eu não estou praticando adequadamente, ou porque aquilo não é o meu momento de vida de focar, de aprender, de aplicar na realidade concreta que me cerca e com a qual eu interajo no dia a dia. Então, eu peço a todos vocês que reflitam um pouco sobre isso também e que interajam mais, para que usemos esse suporte que podemos dar uns para os outros, com a bagagem, a experiência que cada um tem e a forma de interpretação de cada um, de maneira a nos ajudarmos, para que isso não fique simplesmente no campo da teoria, tá? Não entendam isso como uma reclamação ou uma advertência em absoluto. É um pedido que eu faço a todos vocês. Fala, Azul. Eu tenho uma dúvida que eu ia até perguntar no decorrer da aula. É assim, por que a gente passa da terceira para a quinta dimensão e não passa pela quarta? Primeiro, há uma falha de interpretação aí. Nós estamos na quarta. Achei que a gente estava na terceira. Não, nós estamos no plano da terceira dimensão. Porém, os recursos que a tecnologia desenvolvida pela ciência nos trouxe no campo principalmente das comunicações, nos trouxe para uma nova forma de nos relacionarmos, como a que estamos utilizando aqui agora, que são próprias já
não da quinta dimensão, que vai ser muito além disso, mas que nos coloca em contato com uma nova realidade, que é a realidade virtual. E a essa podemos chamar, sim, de quarta dimensão. Ultrapassou Eu todos os achei que limites eu da que não terceira. estava conseguindo acertar as ideias. Aí eu falei, vou aproveitar e perguntar, que é uma dúvida que acabou ficando. Pois é, se nós observarmos até muito recentemente, tá, as nossas experiências de comunicação, mesmo depois do advento da telefonia celular, ainda assim, os nossos aparelhinhos e as nossas redes de comunicações, a web da época e a rede de comunicação eletromagnética, eram ainda muito lentas e precárias. À medida em que isso foi evoluindo, passamos. Ninguém falava em 1G, primeira geração, nem 2G. Quando a grande mídia começou a divulgar a 3G nas comunicações, já foi no momento praticamente como de uma transição. E muito rapidamente os equipamentos foram se aprimorando velozmente até chegarmos aonde estamos hoje, em que tanto as redes de comunicação quanto os equipamentos que utilizamos nos colocam flagrantemente num outro plano em relação ao que estávamos na 3G ou na terceira dimensão. Hoje já estamos na quarta, a caminho da quinta. E não por coincidência, a tecnologia que nos acena hoje não é para o 5G nas comunicações? Já estão sendo implantadas as antenas, já existem os dispositivos que atendem aos requisitos do 5G. Algumas partes do mundo já estão utilizando o 5G, ainda que de forma incipiente, mas está acelerando muito rapidamente. Em pouquíssimo tempo, todos os nossos equipamentos atuais de quarta geração, não de dimensão, de quarta geração, os aparelhos, os chips, os computadores, vão estar obsoletos. Antes de eu prosseguir, eu quero só relatar uma experiência. Primeiro, boa noite, Roberta. A Irene pediu a palavra. Fala, Irene. Então, eu só queria fazer um comentário. A mesma dúvida que a Lina, né? Azul. Azul. A mesma dúvida que ela teve, eu tive. Até falei, meu Deus, vou perguntar. Aí, quando ela comentou que ela achou que talvez não estivesse entendendo, né? Aí eu falei, a mesma coisa eu pensei, porque eu vi hoje, inclusive, esse vídeo, falando sobre a quinta dimensão, né? E até compartilhei com alguns amigos, mas eu fiquei com essa dúvida. Falei, mas, poxa, ele fala que a gente está passando já para a quinta dimensão, e da terceira para a quinta e a quarta. Então, é só um comentário, né, para mostrar, para compartilhar com vocês que é a mesma dúvida que ela teve, eu tive. Então, e se eu não dou uma cutucada e não toco no assunto, isso fica soterrado lá para trás, ninguém vai lembrar daqui uma aula ou duas. Por isso é importante a gente tirar as dúvidas no momento em que elas surgem. Mércia, querida, pode falar. Eu já tive um outro entendimento dessa quarta dimensão. Para mim, desde o início, eu entendi que a terceira, fisicamente estamos aqui, independentemente dessa tecnologia, eu entendo, pelo menos eu entendi, que a quarta dimensão é no plano desencarnado. As almas desencarnadas ficam no quarto e, eventualmente, podem voltar aqui para a terceira ao encarnar, mas ela é um local de transição para a quinta. Então, eu entendi de forma diferente. Isso que eu queria dizer. Não, você não está enganada, não. Faz todo sentido e também se completa dessa forma. Da mesma maneira que, através dos recursos da tecnologia, nós
amplificamos a nossa capacidade de interagir e podemos fazê-lo num plano inimaginável até recentemente. Estamos aqui 20 pessoas, 19 pessoas online, tá? Poderíamos ser 50, em tempo real, vídeo e áudio simultaneamente. Não tem nenhum gap entre o momento em que eu profiro uma palavra e o momento em que vocês a ouvem, de tão rápida que está essa comunicação. Não há aquele congelamento de imagens que a gente raramente ainda percebe quando a conexão está muito ruim, né? Mas isso está acelerado. E nós estamos exatamente dentro desse processo, observando que a linha que separa as vibrações da matéria densa, da terceira dimensão, do campo vibratório, da quarta dimensão, onde grande parte dos espíritos desencarnados se situam, pelo menos aqueles que estão mais próximos da crosta, essa linha está se adelgando, está se afinando cada vez mais. E um dos recursos para que isso seja cada vez mais claro é exatamente o uso da tecnologia. Eu vou citar um relato, só um instantinho, Ricardo, atribuído ao Chico, comentado pelo Geraldinho. Todos aqui acho que sabem quem é o Geraldo Lemos, né? A maioria, pelo menos, deve conhecê-lo. Ele foi muito próximo do Chico e, embora eu aprecie muito, admiro muito o trabalho que ele faz, também tenho as minhas divergências em algumas colocações que ele faz, claro. Mas ele relata que, em algum momento, o Chico o chamou, ele era garoto ainda, adolescente quase, e falou: Geraldinho, o que você acha que significa multimídia? Gente, multimídia é um termo muito recente. Naquela época, esse termo não era utilizado como vernáculo normal. O Geraldinho falou: Chico, eu não sei, eu imagino, vai pela tradução literal, como sendo mídia, todo o sistema de comunicação, vários sistemas diferentes, né? Tipo a imprensa escrita, os jornais, as revistas são mídias diferentes, a televisão, o rádio são mídias diferentes. Então, multimídia seria alguma coisa que reuniria isso tudo. Você tem razão, deve ser isso mesmo. Porque estavam me falando aqui que muito em breve nós estaríamos divulgando a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus através de processos multimídia. E deu risada. Olha aí, se concretizando. E mais, ele comentou que por volta desse momento em que estamos vivendo, já no século XXI, descobertas da ciência levariam pesquisadores a utilizarem os equipamentos cada vez mais sofisticados de comunicação e acidentalmente iriam conseguir conectar com o plano extrafísico, com espíritos desencarnados. Já existem inúmeras experiências sendo há bastante tempo levadas a efeito em relação a isso. Nada que eu tenha conhecimento assim que seja efetivo, inquestionável. Mas isso está caminhando a passos muito rápidos. E eu não ficaria nem um pouco surpreso se ainda no nosso tempo de vida algo parecido aconteça. Mediunidade eletrônica. Acidental ou não. Fala, Ricardo. Se eu tiver errado, você me corrige. Mas talvez o que faça, às vezes, a gente se confundir um pouco a questão das dimensões é porque em cada dimensão tem 7 níveis. Então, de repente, nós estamos falando da terceira para a quarta, num nível mais próximo do sétimo,
que seria inclusive essa dimensão, esse nível de comunicação com o mundo espiritual através da multimídia. Esse talvez seria um último estágio, a sétima camada. Talvez hoje nós estivéssemos intermediário, quarto ou quinto, caminhando para ir para esse local, talvez, não sei se é isso. Muito bem lembrado esse ensinamento que teve nos capítulos anteriores. Cada plano dimensional é composto de 7 subníveis. Nós estamos na terceira dimensão, no terceiro plano, mas já chegando no 7º nível da terceira dimensão e acessando os primeiros níveis da 4ª. Através, alguns de nós, ou quase todos nós, do uso de dispositivos eletrônicos e das redes de comunicação, outros através da mediunidade. As intuições, os insights que a gente tem recebido, o despertar da nossa consciência, não se limita a grupos de estudos como esse nosso. A gente vê isso acontecendo ao nosso redor, cada vez com mais frequência e assiduidade, entre jovens, entre grupos de pessoas das mais diversas áreas, e sempre agregando novas formas de ser, de agir, de pensar. É assim que estamos promovendo o processo da transição. É a nossa cota de contribuição nesse momento. Vanessa? Zé, me ocorreu aqui uma dúvida. Eu assisti o vídeo, né, que falou a respeito dessas dimensões, e aí eu fiquei pensando agora, dependendo do nível de evolução de cada espírito, ele vai estar mais próximo da quinta ou mais distante, é isso? Sem sombra de dúvida, o que nos sintoniza com as dimensões, com os planos dimensionais mais elevados, é a frequência vibratória emanada pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos, igualmente poderosos e importantes. Uma pessoa, mesmo com um nível intelectual bastante limitado, mas que ama demais e que usa a força desse amor em benefício de si mesma e do próximo, ela ascende a níveis eventualmente mais elevados do que aquela que desenvolveu apenas o nível intelectual. É imprescindível que haja esse equilíbrio, e há inúmeros enunciados com relação a isso, inclusive Chico fala também, que é necessário que essas duas asas da evolução intelectual e da evolução moral e do sentimento, do amor, para que possamos alçar voo, para que possamos atingir uma dimensão mais elevada. Sem o amor é impossível. Só o desenvolvimento intelectual não vai permitir acesso. A senha fica incompleta. É mais fácil alguém que só tem o plano do amor mais elevado acessar dimensões superiores do que quem tem apenas o desenvolvimento intelectual. É só ver o que a humanidade tem feito com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Que benefícios reais a gente observa para a grande massa da população humana? Nenhuma. Só atende aos interesses dos poderosos de plantão, aos gananciosos, àqueles que querem controlar e manipular, inclusive a mídia. Fala, Zô. É que eu lembrei de uma frase, quando você falou dos níveis, a gente fala, ei, caiu o nível. Porque às vezes a gente fica tão atacado, alguém aí fala, caiu o nível, realmente você literalmente muda de nível, né? Baixa o nível. É simples, é só prestarmos atenção em nós mesmos. A gente está bem, está legal, um dia tranquilo, sorridente, de repente, do nada, acontece qualquer coisa que nos tira do nosso ponto de equilíbrio. Principalmente aqueles gatilhos
onde somos mais frágeis, mais reativos. Pode ser no trânsito, pode ser em casa, pode ser uma pessoa que nos desestabiliza quase que sempre que encontramos com ela ou que conversamos com ela. Pode ser um problema financeiro que surgiu intempestivamente, um grande prejuízo. Pronto, a gente baixa e aí roda a baiana mesmo. Aí mostramos o quanto estamos ou não equilibrados. Para isso, somos constantemente testados pelas ocorrências da vida, que a gente chama de aborrecimentos, obstáculos, transtornos, problemas. Não! São provas, testes. Eu vou comentar agora o que aconteceu comigo semana passada. Fui obrigado a abrir uma conta num banco digital para a pessoa jurídica para poder receber de um serviço que eu havia executado. Até então, eu sempre usei minha conta pessoa física, mas nesse caso, especificamente, a empresa tem critérios e não foi possível. Ah, bom, até aí, abrir uma conta no banco digital hoje é uma coisa extremamente simples, né? Aliás, eu já tinha, no passado, aberto uma numa determinada instituição, só que nunca utilizei, ela foi cancelada. Procurei fazer nessa mesma instituição depois de horas, até receber suporte e informação. Como essa conta havia sido cancelada, eu não poderia mais abrir outra, nem pessoa jurídica. Tá bom. Parto para outro banco, outro, cada um apresenta as suas complicações. Nada é tão simples quanto parece. Finalmente consegui abrir num outro banco. Legal. Precisava de habilitar uma chave Pix. Para isso, eu precisava fazer reconhecimento facial. Todas as etapas, manda as fotos dos documentos bonitinho. Chega no reconhecimento facial, tira o óculos. Tá, bom, lugar iluminado. Eu punha a tela na minha frente, aparecia uma tela em branco. Não aparecia aquela moldura onde reflete a imagem para a gente poder acertar. Olha, depois de horas e horas e horas de perda de tempo, o irmão da Melissa, fui pedir suporte para ele, pedi para ele me dar uma letra. Ele falou, Zé, é simples. O software da câmera do teu aparelho, que é antigo, não é compatível com o grau de segurança do software dos bancos digitais, não apenas esse, todos. E também de outros sites, tipo Mercado Livre, Shopee, tá? Falei, mas, pô, eu já cansei de fazer reconhecimento facial. Falei, não, mas você fazia, hoje não faz mais com esse aparelho. Por quê? Havia fraudes em que os fraudadores usavam a inteligência artificial para projetar uma foto digitalizada imitando o rosto na hora que pediu o reconhecimento facial. Então, hoje, eles pedem para que você pegue o aparelho, distancia, aproxima, olhe para a câmera, vire para lá, vire para... Tridimensionalidade. As fotos são tridimensionais para evitar fraude. Por isso, os bichinhos agora vêm com, no mínimo, 2 câmeras para ter, como os nossos olhos, a condição de profundidade, a dimensão da profundidade. É mais uma dimensão. Percebe? Isso vai acontecer cada vez mais e num ritmo cada vez mais acelerado em tudo. E não me surpreenderia em nada se em breve venhamos a ter algum problema drástico relacionado a essa dependência total e absoluta que hoje temos do meio digital. Vamos supor que uma suposição perfeitamente possível e que já há relatos regionalizados de muitos casos nos últimos tempos. Uma pane na internet.
Puf! Caiu. Você vai fazer uma ligação, você não consegue. Você vai usar as redes sociais, o WhatsApp, você não consegue. Você vai ligar o computador, você liga e tal, mas não acessa nada. Aí, você fala, puxa vida, eu não tenho água em casa. Vou ter que comprar água. Como você vai comprar água? Tienes plata, din-din, na carteira? Ah, não, mas eu tenho cartão. Não funciona sem internet. Ah, não, mas eu tenho Pix. Não funciona sem internet. Mas eu tenho zilhões de dinheiro no banco. Você não tem nada, você tem um monte de bits na nuvem, que você só consegue acessar pela rede, pela web. E aí, o que você vai fazer? Pega um liquidificador, vai na padaria, no supermercado e tenta trocar por água. Vou voltar para a era do escambo. Se isso acontece por algumas horas, tudo bem. Há uns 2, 3 anos atrás, acho que no começo da pandemia, teve, não sei se foi um ataque hacker, nunca se divulga essas coisas, que deixou toda a costa leste dos Estados Unidos sem energia durante uma semana. Um dos furacões que atingiu as Bahamas e outras ilhas que fazem parte do território norte-americano, ficaram uma semana sem comunicações. As pessoas não tinham como comprar um pãozinho, uma garrafinha de água. Ninguém tem mais dinheiro. O dinheiro está saindo de circulação, caso vocês não tenham prestado atenção. Isso aqui, muito em breve, não vai valer mais o papel no qual foi impresso. Já estamos aqui no Brasil com uma moeda uma criptomoeda em fase de testes, que é o DEX, desde o final de 2022. Tenta pegar um talão de cheque no teu banco hoje. Por alguma razão você precisa de um talão de cheque. Antigamente era normal, você pedia por telefone. Ou você ia ao banco, destacava lá aquela solicitação, preenchia, assinava e pegava lá 1, 2, 3 talões. Não era assim que funcionava? Alguém tem talão de cheques em casa? Ah, ninguém? Oh, Eu tenho. pelo menos 2, ó. Né? Mas está ficando Eu cada tenho vez... também. Então, 3. Está ficando cada vez mais raro. Onde a gente usa cheque hoje? Ah, não, mas que tem alguns lugares que vale a pena fazer pagamento em 2, 3 vezes com cheque. Você usa o cartão em 12 vezes, em 10 vezes. É muito mais prático, é eletrônico. Salata, você quer falar alguma coisa, Lila? Ou é só para dizer que você tem talão de cheque? Não, eu não. Quem tem é o meu pai. Toda vez que ele tenta passar o cheque, é uma dor de cabeça tremenda. Nenhum Ninguém comércio mais quer aceitar cheques. Exatamente. Porque o risco é muito alto. Quem de nós não conhece histórias sobre cheques sem fundo? Agora, alguém já ouviu falar de cartão de crédito ou de débito sem fundo? Agora o cartão também está saindo de moda, eles pagam pelo celular, colocam o celular na maquininha e já funciona. Eu não tenho isso ativado, mas já tem Já um monte de existe. gente que tem isso. E tem no relógios, e daqui a pouco chips inseridos, já está em testes em várias partes do mundo. Atentem para o sinal da besta relatado por João no Apocalipse, eu não vou me lembrar do texto exato agora, mas ele deixa claro que aqueles que não tiverem a marca da besta nas suas palmas não vão poder se alimentar, não vão poder negociar com ninguém.
Alguma coincidência com o que já estamos vivenciando? Estão nos obrigando a uma forma de controle total e absoluto, porque cada bala, cada chiclete, cada imóvel, cada litro de gasolina, cada cerveja que a gente toma, instantaneamente o sistema financeiro sabe onde, a que horas nós estamos consumindo o quê e quem está nos vendendo e com quem nós estamos, porque estamos sendo rastreados em tempo real. Você pesquisa sei lá, você quer comprar uma gaiola de passarinho, você pesquisa. Daqui 10 minutos você entra na internet, vem 1000 sites a inteligência oferecendo artificial gaiola. já foca o teu interesse e te manda zilhões de ofertas daquilo que você perguntou se existia. É a mesma coisa, eu lembro uma época que eu detestava em loja de calçados, principalmente na Teodoro Sampaio, que os vendedores eram treinados para isso. Você olhava para a vitrine e pronto, já tinha que grudar e perguntar. Não, entra, vou experimentar. Blá, blá. Alguém já passou por isso, não? Eu detestava, porque eu conhecia o treinamento, eu cheguei a participar de treinamento desse, então eu fugia. Tá? Essa abordagem insistente não é mais feita por humanos, nem na feira. É feita pela inteligência artificial. E nós estamos cada vez mais sendo impactados e influenciados por isso. De uma maneira brutal, sem que nos demos conta. Essa manipulação, essa hipnose coletiva, esse uso indevido desses conhecimentos, eu vou só ler uma frase que foi a última que a Melissa leu na semana passada. Por isso, usem esse conhecimento com sabedoria. Lembrem-se que foram avisados e que as recompensas e punições serão justas. Aquário também representa a justiça e cada ação, cada pensamento é contabilizado. As energias desse planeta mudaram e para cada ato a retribuição será quase imediata. Esta era não deixará pedra sobre pedra. Alguma dúvida? Sandra, você quer falar alguma coisa, linda? Sandra, eu estava distraído aqui, você levantou a mão ou não? Eu já usei como referência em palestras anteriormente uma música do John Lennon, já na carreira solo dele, depois do término dos Beatles, chamada Instant Karma, karma instantâneo. Quem tiver curiosidade, procure na web e leiam a letra dessa música, a tradução dessa letra. Vocês vão ver que genial que é isso. Nós estamos vivendo isso hoje, gente. Eu vou até abordar a leitura hoje do A Luz o Libertará, porque a gente está fazendo uma revisão com esse bate-papo de tudo aquilo que nós deixamos passar e que ainda está latente. É importante a gente assimilar antes de seguirmos adiante. Tá? Até meados da virada do século, começou um pouco antes, mas principalmente na virada do século, as nossas encarnações e o nosso processo de desenvolvimento espiritual transcorria de forma muito mais lenta. Os meios de comunicação eram muito mais lentos. A vida ocorria em ciclos mais lentos. Então, era muito comum
nós criarmos karma negativo ou positivo com as nossas ações, com as nossas palavras, e mal entendíamos o poder do nosso pensamento e dos nossos sentimentos, que ficavam para serem ou cobrados ou creditados numa próxima encarnação. E com isso, era muito mais difícil assimilarmos. Puxa, por que uma pessoa tão boa sofre tanto e uma pessoa tão má vive tão bem? Ora, quem está rindo muito está semeando. E geralmente quem está chorando está colhendo. Percebe? Hoje, e já isso vem ocorrendo de forma cada vez mais exponencial. Essa palavra é importante. O linear é aquilo que vai crescendo sempre de forma gradativa, mais ou menos X% durante cada período de tempo, no espaço e no tempo. O exponencial, ele é uma curva que vai inclinando quase que até a vertical. A aceleração do tempo e da frequência do planeta está nessa fase exponencial. Outra expressão interessante para quem quiser pesquisar. Ressonância Schumann, que é um enunciado científico. Schumann foi o cientista que descobriu isso já no comecinho do século passado, que mede a frequência vibratória do planeta em ciclos, em hertz. Ela também está subindo de forma exponencial e atingindo picos. As explosões solares que temos observado cientificamente, principalmente com o advento desses últimos supertelescópios que estão hoje nos dando informações dramáticas, né? O James Webb, principalmente. Elas têm sido cada vez mais frequentes, mais intensas, com maior intensidade e maior duração, afetando inclusive as comunicações no planeta. Todas essas inúmeras ocorrências no campo da física, mensuradas pela ciência, nos indicam que alguma coisa séria está acontecendo. Para compreender as leis universais, ainda no finalzinho da semana passada, é preciso antes compreender que tudo é energia e que a energia se move de maneira circular. Para ilustrar esse ponto, imagine-se saindo pelo universo. Observe o lento movimento dos sistemas solares, elíptico e espiralado. Veja a precessão dos equinócios fazendo a Terra atravessar as eras de Áries, Peixes, Aquário e assim por diante, permanecendo mais de 2.000 anos em cada era. Observe que tudo se move de maneira circular. Então, focalize a atenção em nosso sistema solar. Veja todos os planetas orbitando o Sol em padrões de rotação. Em escala menor, veja a Terra girar em torno do Sol a cada 365 dias. Observe que tudo se move de maneira circular. Agora, se a gente pegar um pêndulo com um peso na ponta e a gente der um impulso, ele vai começar a fazer um movimento amplo e lento. E depois ele vai reduzindo e acelerando. É fácil de imaginar isso, né? Pega um barbante, uma linha, amarra um peso numa ponta, faz um movimento circular e depois para a mão e observa. Ele vai primeiro fazer o movimento mais amplo, numa velocidade menor, à medida que ele vai se aproximando do eixo, o movimento se acelera.
é concêntrico. Ele não mantém sempre o mesmo círculo. Isso acontece no universo e acontece dentro de nós, nos nossos corpos materiais, perispirituais e espirituais. Estamos todos sendo impactados por esse aumento da frequência vibratória. É muito importante a gente ter essa consciência e essa compreensão, porque isso afeta totalmente as nossas vidas agora, nesse momento, nesse dia 23 de abril de 2024, às 20 horas e 46 minutos. Pronto, já deu 47, já é passado, mas não é futuro ainda, não é 48. No entanto, nós estamos interagindo com o tempo passado e com o futuro simultaneamente, porque a gente pode daqui a pouco pegar esse vídeo e começar desde o comecinho de novo e parar em qualquer momento, em acelerar a velocidade dele. Nós não fazemos isso com os vídeos que assistimos? Eu faço. Principalmente quando é coisa que não é tão interessante ou quando é muito longa, eu tenho esse recurso no YouTube. Eu ponho 1,25%. Aumenta 25% a velocidade e fica perfeitamente compreensível. Então, ao invés de ficar 1 hora para assistir um vídeo, eu vou assisti-lo em 45 minutos. Percebem como o tempo é relativo? Saindo daqui, desencarnando, ficando só com o corpo perispiritual, a gente sai do tempo da Terra. Vanessa, quer perguntar alguma coisa? Quer? Ou é ainda a história do cheque que ficou para trás? É, foi isso mesmo. Então tá, é que eu não tirei aqui a tua mãozinha levantada. Gente, 20 e 48. Eu vou pular, então, para o livro Encontro com o Pai João. Então, vamos mudar de link já, porque assim a gente já não tem mais interrupções. Vamos fechar essa sala aqui e entrarmos no segundo link. Faltando só 2. Oi, 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 oi. Olha a secretária aí, Irene. Que sorriso mais gostoso. Beijo pra você. Como é que você chama? Qual o seu nome? Heloísa. Heloísa. Legal, você está aqui com a gente, Elo. Pronto, agora estamos todos aqui. Vamos dar continuidade. Só um instantinho, Vanessa. Primeiro, Roberta e Sandra, vocês chegaram já, depois de eu ter iniciado, nem as cumprimentei, né? Boa noite para vocês, meninas. Boa noite, boa noite. Tudo bom? Joia. Boa noite. Então tá bom. Boa noite, querida. Vamos lá, Vanessa, diga. Zé, antes de você entrar aí no livro,
eu queria fazer um comentário. Eu fiquei pensando bastante numa fala que você fez aí numa das aulas, falando a respeito da simplicidade, né? Uhum. E eu fiquei refletindo muito sobre isso. Eu assisti na semana passada um filme que estava no cinema chamado Zona de Interesse, e retrata a época da Segunda Guerra, e aí eu vi vários comentários, né, a respeito do filme e fiquei interessada. E aí, resumindo, o filme retrata o convívio de generais e familiares na época da guerra, como se aquilo fosse um mundo paralelo, né, ao que acontecia na guerra. Mas além do fato em si do filme, né, que é uma crítica, obviamente, eu fiquei pensando, né, como a visão espírita nos propicia pensar que nada, absolutamente nada, é exatamente aquilo que parece, né? Tudo tem dois pontos de vista, tudo, por pior que seja Ou três. a situação. E eu fiquei pensando nisso, assim, eu me pego toda vez que eu, numa situação, pensando nisso, né? Eu nunca consigo ter uma opinião, lógico que em algumas situações, né, é mais difícil, mas eu nunca consigo ter uma opinião só. É incrível como automaticamente a minha cabeça sempre olha vários pontos de vista. E eu tenho Eu estou certeza. rindo porque é impossível não lembrar de Raul, né? Uhum. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, Eu acho né? que é a doutrina, o aprendizado, essa coisa que me faz refletir mesmo. Porque é engraçado, né? É o despertar da consciência pelo qual estamos todos passando. Hoje eu entendo uma coisa dessa forma. Amanhã eu acordo e falo, ih, mas não podia ser dessa? Isso é física quântica pura. É, Tudo aquilo que a gente observa com um determinado foco, com uma forma de pensamento, leva a uma interpretação, a um resultado. Quando você muda a forma de interpretar, fisicamente aquilo se transforma. As ocorrências da nossa vida, pessoal, afetiva, profissional, social, são diretamente impactadas por essas energias que nós criamos pensando e sentindo, muito mais do que falando ou agindo. E a gente não tinha essa compreensão. Por isso, vocês vão me perdoar, mas é uma expressão que já nem é mais tão chula assim. Por isso a gente vive fazendo herda, que a gente não percebe. Ah, não, mas eu sempre tratei bem a pessoa, verbalmente, caras e bocas, sorrisos. Mas aqui e aqui, eu suporto essa figura, sou obrigado a aturá-la. Pronto! O que vai pesar? As caras e bocas ou a energia do pensamento e do sentimento nessa relação? Ah, nada dá certo na minha vida. Outra vez entrei numa roubada. Fui confiar em fulano e tomei na cabeça. Ou achei que tinha achado um emprego legal, mas é a mesma porcaria do anterior. Ah, eu tenho dedo podre, é só apontar para alguém e pronto. Não vai dar certo. Quantas vezes nas nossas vidas nós já não projetamos esse tipo de pensamento, de sentimento, e profetizamos e cumprimos nós mesmos as profecias? Tudo que está acontecendo hoje na vida do Zezinho, da Vanessa, do Ricardo, da Irene, de cada um de nós, é exatamente o resultado daquilo que nós projetamos com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Quer mudar? Muda a maneira de pensar e de sentir. Isso exige
Disciplina. Disciplina e disciplina, como dizia Emmanuel para Chico. Não é fácil, não. Romper e transformar crenças limitantes. Por exemplo, quem já passou por terapia ou tem algum conhecimento de psicologia sabe do que eu estou falando. Se não, pesquisa. Crenças limitantes. Tem uma palestra do Andrei Moreira fantástica a respeito disso. O quanto coisas que foram incutidas nas nossas mentes ainda na primeira infância, por papai, mamãe, familiares, e que nós assimilamos e passamos a nossa existência inteira nos esforçando para provar que eles estavam certos. E aí nada funciona naquele campo da nossa vida de outra maneira. Sempre se repete tudo igual. Ou, nas palavras de Belchior, imortalizadas por Elis Regina, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. A gente repete os erros, porque a gente criticava e censurava. A gente não criou um pensamento, uma energia, uma forma pensamento adequada em relação às nossas raízes. E isso impacta a nossa vida hoje. E impactou durante toda a nossa existência. Estamos falando aqui da Sabrina. Vocês lembram da Sabrina? Que está sendo tratada lá pelo grupo do CEPAS e amparada também no plano espiritual pelo grupo da Casa da Piedade. Então vamos dar continuidade no tratamento dela. Ela está aqui sendo recebida, acolhida, né, o acolhimento fraterno, feito, conforme destacamos na aula passada, por uma dupla muito bem preparada, uma médica e terapeuta e um médium de efeitos físicos fantástico, um médium saneador, como foi explicado pelo Pai João. Olha que bênção. Alguém conseguiu até hoje ser atendido nesse nível? Eu não. Infelizmente. Nunca. Tive talvez uma ou duas experiências assim. Infelizmente, não. Então, eu tive uma ou duas experiências assim, pouquinho impactantes. Pouquinho. Mas, de resto, não me foi dado esse privilégio. Eu não devo ou merecê-lo ou não estou preparado para recebê-lo, assim como a grande maioria de nós. Então, vamos lá. No papo todo, né, ela está procurando buscar nos comportamentos da Sabrina, a doutora Márcia, as origens daquilo que está acontecendo com ela. Aí ela fala da compulsão dela por manter tudo organizado, é perfeccionista, tal, tudo tem que estar em ordem, tudo tem um jeito certo para fazer. Aí a Márcia diz para ela, entendi. Quase sempre, Sabrina, uma pessoa muito disponível nos relacionamentos é também muito controladora. É assim para que se consiga dar conta de tudo que ela acredita ser importante ou essencial de ser resolvido. Uma pessoa com disponibilidade excessiva sente-se na obrigação de ter controle sobre quase tudo. E essa é uma das causas da sobrecarga. Entendeu? Nunca havia pensado nisso. A sobrecarga mental é uma das causas da ansiedade, que, por sua vez, costuma trazer danos severos, como preocupação, tendência de ultrapassar os limites das forças físicas e permanente cansaço. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui passou por isso nessa vida, né? Nessa situação,
a pessoa vive debaixo de uma tormenta incessante e é consumida internamente por um conflito que não se acaba. Lá no fundo, existem muitos medos bem ocultos, principalmente medo de perder e de ter que responder por situações pelas quais não deseja passar. Você sente medo, Sabrina? Você sente medo, Marina? Você sente medo, Fátima? Você sente medo, Ricardo? Quem de nós não sente medo? E aí ela vai dizer o que todos nós sentimos, a Sabrina. Nossa, Sandra, acho que você chegou no ponto. Sou uma mulher extremamente medrosa. Tenho até medo de falar sobre isso, para ter uma ideia. E uma observação. Os homens têm mais medo de falar sobre os seus medos que as mulheres. Por isso, relutam demais e raramente procuram ajuda psicológica, terapia ou o que quer que seja. Porque ter medo não é para homem. O homem não pode ter medo. O homem tem que ter coragem. Olha quem tá aí. Que bonitinha. Como ela chama? Vanessa. É a Kika. Kika. Ela, Acertei de primeira, ela tem cara de menina. ela tava pedindo carinho aqui, eu tive que pegar ela, que ela quer carinho. Claro, quer atenção. É. Carente profissional. E como é como se não pudesse nem mencionar esse sentimento, é isso mesmo. Dá medo só de pensar em medo. Você vai ter que cuidar disso. Senão, esse sentimento irá arruinar e travar a sua vida. O medo tóxico é capaz de colocar um cadeado na mente e uma algema no coração. Eu me sinto assim, travada. Qual relacionamento afetivo resiste a isso durante muito tempo? Compreende que, se encarar esse sentimento, você não precisa colocar seu foco em magias, em entidades espirituais ou em karma, porque ela achava que tudo que estava acontecendo de errado na vida dela era por conta de algum encosto, de algum trabalho que alguém tivesse feito para ela, de alguma influência, algum espírito estava lá obsediando a vida dela. Tem razão. Então isso quer dizer que eu sou o meu maior problema? Aí dói, né? Não precisa olhar para você de um jeito tão severo. Olha o carinho do acolhimento. Estamos aqui para orientá-la sobre o que deve fazer para sair de seus problemas e realizar o aprendizado de que necessita, e não para fazer você se condenar. Vamos fazer uma leitura de um pequeno trecho para a nossa reflexão? Pode ser? Claro, pelo que estou começando a perceber, vou precisar mesmo de muita reflexão. Adoro o trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, que nos recomenda interrogar nossa consciência quando somos feridos pelas decepções da vida e nos aconselha a remontar a origem dos problemas que nos torturam para verificar que, se tivéssemos feito ou deixado de fazer alguma coisa, não estaríamos em semelhantes condições, pois somos os causadores de nossos próprios infortúnios. Essas aflições de que fala o texto são as chamadas provas voluntárias, aquelas que buscamos com nosso próprio comportamento diante da vida. Com base em nossas escolhas, colhemos os frutos de nossas plantações. E a quem acusar ou responsabilizar, senão a nós mesmos, pelos resultados infelizes? No caminho da felicidade e de uma vida melhor, uma atitude se torna fundamental: a autorresponsabilidade, não culpa. Vejam bem a importância de separarmos as coisas.
Não é nos sentirmos culpados, mas responsáveis. Isso muda totalmente a continuidade do processo. No caminho da felicidade e de uma vida melhor, uma atitude se torna fundamental, a autorresponsabilidade. Qualquer mudança real depende de assumirmos a atitude de responder pelas nossas próprias ações, de assumir o que sentimos e o que fazemos. Sem isso, é fugir para o território lamacento da ilusão. Querer mudar os outros ou tentar encontrar as causas de nossas dores em processos místicos ou espirituais é andar na periferia das soluções. Toda a vida nobre e construtiva no caminho do equilíbrio e da paz começa com as transformações em nosso interior. Quando a gente se deixa envolver pelo sentimento da culpa, a gente fica ressentindo a situação num looping eterno e não faz nada para sair daquilo. Quando a gente entende a responsabilidade daquilo que fizemos, isso nos abre caminho para repensar, ressignificar e falar, bom, o que eu posso, o que eu preciso fazer para mudar essa situação? E aí a gente parte para a solução. Sai daquele círculo vicioso procurando no exterior as causas que estão dentro de nós. Existe uma frase de Chico Xavier muito conhecida, inspirada pelo espírito Meimei, que nos diz: aprendi a deixar os dias mais simples, mais leves. Oi, Vanessa. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Vou repetir. Aprendi a deixar os dias mais simples, mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Eu vou até colocar no texto aqui, para não ficar fugindo muito, uma música do Paulinho Nogueira, que acho que poucos de vocês chegaram a conhecer, chamada Simplesmente. Quem tiver um pouquinho de paciência, dá uma pesquisada depois. Tem áudio dele tocando e cantando, e tem as letras, claro. É exatamente isso aqui que está sendo dito pela Meimei. Ele traduz de uma forma linda, numa poesia musicada. E agora me diga, Sabrina, como se sente diante da necessidade de ser responsável por sua própria felicidade? Aí dá um friozinho na barriga. De todos nós. Sinto-me triste, porque percebo que terei muito trabalho e, ao mesmo tempo, aliviada também. Aliviada? Sim, por saber que não existe nenhum trabalho de magia ou qualquer outra coisa contra mim. Você sente alívio em saber que não há interferências espirituais nas suas infelicidades? Muito. Morro de medo disso também. Achei, inclusive, que minhas ideias de acabar com a vida fossem ideias diabólicas sopradas por espíritos do mal. Veja bem, Sabrina, mais uma vez o seu medo comparece. É verdade, parece até uma doença crônica. Acho que desde a infância sou muito medrosa. Não tenho só medo de morrer, mas também de viver. E aí vem outra música. Não dá para fugir. Esses filósofos populares são demais. Essa é outra. Genial. Não tenho medo da morte, mas medo de morrer, sim. Depois vocês procurem a letra.
De alguma forma, esse medo é saudável e não pertence somente a você. Todos nós temos diversos medos. Eu mesma tive que lutar muito com os meus e ainda travo uma batalha a cada dia. A Márcia, a terapeuta e médica, falando. Nossos benfeitores espirituais costumam nos ensinar que o medo é o sentimento mais presente na humanidade terrena. Viver nesse planeta dá medo mesmo. E temos motivo de sobra para senti-lo. Encarnados e desencarnados passam por dores diversas por causa desse sentimento. Lembra que lá no começo, no prefácio ainda, o Dr. Inácio faz uma brincadeira que do lado de lá os espíritos desencarnados estão com mais medo dos encarnados do que o contrário? Porque a gente chupa eles, atrai eles o tempo todo. Às vezes o cara está lá na boa, caminhando, procurando encontrar o seu caminho, e de repente parece que o chão some debaixo dele e ele se vê atraído por pensamentos, por pessoas que não conseguem desconectar. E ele está ainda meio frágil e é absorvido. E sofre, e morre de medo. Nós somos obsessores muito mais cruéis com os desencarnados do que eles conosco, às vezes. Nossa, nem imaginava que pessoas tão preparadas como você pudessem sentir medo. Preparadas? Sim, preparada espiritualmente. Sabrina, quando muito, o que pode ser dito é que nós, os espíritas, somos muito esclarecidos. Preparados, nem tanto. Percebo que você tem muita facilidade para falar com exatidão sobre as coisas que eu sinto. E entendo que Demétrios é bastante iluminado por ter uma mediunidade tão maravilhosa. A visão dela, né? O fato de poder falar sobre o que você sente é apenas fruto de minha experiência profissional, Sabrina. Sou médica e terapeuta. E para Demétrios, assim como para qualquer médium, a bênção da mediunidade é uma oportunidade e não um traço de evolução espiritual. A mediunidade não distingue nem torna ninguém melhor. Não é um distintivo de poder ou autoridade. O que faz o médium ser melhor é aquilo que ele é e o que ele realiza. Mediunidade é uma bênção e médium é uma pessoa comum, como qualquer outra. Demétrios e eu, assim como todos os trabalhadores dessa casa, nos encontramos no serviço de ajudar ao próximo por necessidades nossas e não porque somos preparados ou melhores. O remédio que tem funcionado para nós, indicamos também para você. Faça seu tratamento com seriedade aqui no CEPAS. Ouça sempre as palestras com atenção e busque novos hábitos para que supere esse momento tumultuado de sua vida. Compreendeu? Será que dá para a gente terminar essa leitura? Acho que dá. Eu vou dar uma acelerada para ver se a gente mata esse capítulo para entrar no atendimento propriamente dito, né? Gente, o ar está seco, minha garganta está... Sim, compreendi e me sinto muito agradecida por tudo que vocês estão me oferecendo e por se expressarem com tanta humildade. Isso me contagia. Tenho vontade de ser assim algum dia. Com certeza você conseguirá dias melhores, Sabrina. Desculpe insistir, mas gostaria que falasse alguma coisa sobre o meu lado espiritual. Seria possível? Bastou Sabrina fazer a pergunta e Demétrios, demonstrando nítida alteração na fisionomia e na voz, esclareceu com profunda serenidade. Sim, você precisa saber de algo, Sabrina. Aquele episódio do banco não foi tão casual quanto pareceu a você. Seu pai, Humberto, estava presente. É esse mesmo nome dele, não é? Meu paizinho, que bênção! Sim, ele se chama Humberto. Ele estava acompanhado por espíritos amigos do nosso grupo
E lá mesmo no banco, prestamos a você um socorro de emergência, uma limpeza. Por isso você se sentiu tão melhor de ontem para cá. Esse trabalho vai continuar aqui nos nossos tratamentos. Sugiro que você mantenha constância nas reuniões durante 4 semanas e, em seguida, comece alguma atividade social e de estudos para dar continuidade ao seu trabalho de melhoria. Estou muito feliz em saber que meu pai está me ajudando, falou emocionada. Ele está aqui ao meu lado nesse momento e quer lhe dizer algumas palavras. Oh, que bênção, né? A gente poder receber uma coisa como essa, motiva, né? Pena que seja tão raro, né? A gente receber um atendimento nesse nível, né? Sabrina, com um olhar infantil, repleto de expectativas, olhou para o rosto do médium e ficou concentrada. Seu pai, por meio da psicofonia, disse-lhe: Filha do meu coração, que Jesus nos guie na vida. Meu coração dói de ver seu sofrimento, mas reconheço que você passa pelas lições de que necessita. Esforcei-me muito para trazer você até essa casa e lhe peço que se agarre com todas as suas forças na tarefa de cuidar dos assuntos de sua vida espiritual. Aqui comigo está a vovó Nena, minha mãe, que lhe beija a testa com muito amor. Aproveite esse momento de bênçãos. O amor que une a nossa família espiritual é muito amplo. Você, que se supõe perseguida por entidades que a perturbam, está debaixo de muito amparo e muito amor, é totalmente o contrário do que ela imaginava. Acredite nisso e caminhe firme na construção da sua felicidade. Estamos sempre juntos em nome desse amor. Que Jesus a abençoe e proteja. Enquanto ouvia o breve relato, Sabrina chorava como uma criança. Um alívio libertador tomava conta de seu coração. Estava pronta e apta para receber a ajuda dos tratamentos de saúde. Percebido isso, a doutora Sandra orientou. Agora, você será encaminhada à sala de tratamento, Sabrina. E na próxima semana passará novamente aqui, no atendimento fraterno, para realizarmos uma nova avaliação do seu caso. Gente, a vovó Nena está aqui. Ai, meu Deus, eu vou ter um piripaque. Que saudade da minha vozinha. Nesse momento, ela canta a canção do Sabiá para você, manifestou-se Demétrios. Sabrina não conseguia falar mais nada. Aquela música era uma canção infantil cantada por Dona Nena quando a neta dormia em seu colo. Doutora Sandra, como de costume nos atendimentos fraternos, abraçou-a afetuosamente e, em seguida, a conduziu para a sala de tratamentos espirituais. Emocionante esse relato, né? Agora, gente, mesmo que nós não tenhamos tido essa bênção, essa oportunidade, eu pelo menos nunca tive, de receber esse nível de atendimento numa casa espírita, num atendimento fraterno, nós não podemos nos queixar, porque a gente tem de sobra recebido isso e muito mais, graças ao nosso esforço de procurarmos aprender um pouquinho, de estudarmos, de lermos, mas a gente tem que, a parte, o conhecimento que a gente adquire com a leitura, com o estudo, com as aulas, a gente tem que procurar o entendimento, a compreensão e aplicar isso na nossa vida. Senão o conhecimento não vale nada. E eu falo isso para vocês de cátedra, porque conhecimento eu tenho e é enciclopédico. E, no entanto, o que eu consigo praticar de tudo que eu sei ainda é isso aqui, ó. Estou me esforçando, estou me empenhando, estou passando por um processo de ressignificação total da minha vida, estou mergulhando dentro de mim mesmo, estou me curando de mim. Como diz aquela música genial que eu já compartilhei com vocês, da Flaira Ferro, me curar de mim. Agora, isso dói, não é simples, não é fácil, e exige disciplina.
e mudanças, transformações. Porque a gente não vai erradicar o medo. O medo é uma energia, nenhuma energia pode ser destruída nem criada, ela pode ser transformada. E para isso serve o poder de co-criação que todos temos, de através do pensamento dirigido, concentrado, disciplinadamente, orientado pela oração e vigilante para não desviar, a gente transformar aquilo que nos trava, aquilo que nos faz sofrer, em algo que nos abre caminhos e que nos estimula a crescer e a evoluir. Só depende de nós, ninguém pode fazer isso por nós. Não tem jeito. Mas a boa notícia é que podemos potencializar essa força, essa energia, através da união que estamos tendo aqui. Eu tenho falado frequentemente nisso. Essa egrégora que nos une não é casual e não é fictícia, não é ilusão, ela é real. E está aqui à nossa disposição. Quando tiver que focar, pensa nessas carinhas todas, nesses bate-papos que a gente leva, e é como se estivéssemos juntos, de mão dada, um dando força para o outro. Fala, Lu. Pois é. Então, é como Lembrei. eu acho que tudo tem uma hora certa para acontecer, porque é muito engraçado. Quando eu fui até o Ceará pela primeira vez, primeiro que eu nem queria ir. Eu fui porque uma amiga minha que ia lá já há algum tempo tal, ai, vamos, você toma um passe, vai acontecer, não sei o quê. Eu falei assim, tá bom, eu vou. No primeiro dia que eu fui lá, Só para você não me encher mais, tá? ele virou e falou assim, no primeiro dia que eu fui lá, você vai ter que fazer rei. Tá bom. Mas isso foi no primeiro dia. No segundo dia, ele disse que tinha que passar por uma sessão de apometria. Uau! Tá? Só que a minha amiga estava lá há anos e nunca tinha tido uma. Aí ela virou e falou assim, como é que você conseguiu? Eu falei assim, eu não fiz nada. Ele falou que era para eu passar nessa sessão aí de apometria, eu vou, né? Marcaram lá, eu vou, beleza. Aí eu fui até a sessão, teve lá os médiuns todos reunidos, cada qual me falou alguma coisa. E você acredita que eu recebi uma psicografia? Acredito. Não, eu virei E fez sentido para você? aqui na minha mão agora, ó. Ele está aqui na minha mão porque ela está sempre do lado da minha cama. Porque eu Mas ela fez sentido para você, então? fiz, porque hoje, ainda hoje, eu sou uma pessoa assim. Minha filha fala assim, mãe, você é homem, você não é mulher. Porque ela fala que eu sou muito seca. Eu nunca me apaixonei na minha vida. Eu nunca falei assim, ai, amo. Não. Gosto dos meus filhos, gosto da minha mãe e ponto. E sempre senti uma falta, assim, imensa, uma falta de doer, assim, de eu chorar horas de alguém que não estava aqui. Eu falava assim, gente, eu vou viver muito nessa vida? A minha filha, eu falei assim, eu sinto tanta falta, mas não tem alguém para você sentir falta. Não tem do que você sentir a falta. E aí foi onde aconteceu Falta daquilo que você não tem. isso. Não é nem daquilo, são daqueles. De quem? Exatamente. Ou daqueles. Sim, aí você fala assim, como é que ela sente falta se ela é de uma família de 14 irmãos? 14 irmãos, casada, com filhos. Gente, e eu às vezes assim me sinto estupidamente sozinha, numa saudade tão doída que parece que ela vai me consumir, de uma forma assim horrorosa. Eu falei assim, gente do céu. Não, vamos lá para vocês. As últimas duas frases, dois parágrafos da discografia que eu recebi, ela diz assim, vamos lá. A saudade que você sente é dos irmãos espirituais que deixou no outro plano. Nós também sentimos muita saudade, mas sabemos que você tem o compromisso neste plano que você se encontra. Quando da sua volta, nós estaremos aqui te esperando com muito amor, e você voltará para casa. Mas aguenta isso. Não, mas enquanto isso não acontece,
cumpra com com a sua responsabilidade, que é de ajudar o próximo. Aí foi assinado por um espírito protetor. Só que é assim, aí você fala assim, tem gente que fala assim, ai, mas para mim não acontece nada. Está sempre acontecendo alguma coisa, só que são coisas diferentes e de formas diferentes e que vão de encontro à necessidade de cada um. E eu acho que a gente tem que, às vezes a gente não enxerga, às vezes a gente não vê. Eu estou num trabalho hoje que ele me consome muito, porque eu trabalho com muitas pessoas vazias, muitas pessoas que para elas o mundo, eu não sei nem explicar para vocês o que é. Só que isso me afeta muito. Eu estava passando mal há quase 10 dias e era assim, eu ia trabalhar naquele peso, 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 eu vou. Só que quando foi sábado, meu corpo inteiro empolou. E aí eu fui obrigada a fazer o quê? Ficar em casa. Aí eu fui ao médico, ele virou e falou assim, você não vai trabalhar. Você vai ficar uma semana em casa. Entendeu? Só que assim, nunca faltei. Aí estou em casa desde o começo da semana e só o que vem, você tem que sair desse trabalho. Então se organiza, se centra, como se fala? Você se desmonta, tira tudo isso que não é seu e começa a organização de novo. E isso, eu vou te contar uma história, isso foi um puxão de orelha que eu recebi, e eu sei disso. Que eu deveria já ter parado lá na frente, quando eu vi que aquilo não estava me fazendo bem espiritualmente. Eu quis dar continuidade numa coisa que não ia para frente. Aí sabe quando parece que vem alguém e fala assim, não, volta, 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 que isso não é para você? Às vezes acontecem coisas que a gente tem que parar para verificar o que as energias estão pedindo para a gente, o que o universo está pra gente. Dá uma virada. Hoje, eu já tive tantos casos, tantas coisas assim que me chamaram. Quando você tá de um jeito que parece que você tá lá na beirinha do precipício, vem e fala assim, não, volta, 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 desconstrói e começa de novo. Respira. Tá? Então eu acho que mesmo a gente falando assim, ai, não acontece, ai, eu fui no centro, nada acontece, sempre tem alguma coisa acontecendo, sempre, o tempo todo. É isso, gente. E eventualmente a gente foca tanto nessa falta, por exemplo, que você sente daquilo que você não sabe exatamente o que não percebe a imensidão de coisas que estão disponíveis para você. Só quando você ressignifica isso é que você começa a se dar conta. Isso acontece comigo, acontece com todos nós. E é para isso que temos que aprender a usar essa energia abençoada que nos foi dada para aprendermos, como diz naquela prece da luz violeta, a afinarmos cada corda do nosso coração na divina música da pura alegria, a alegria de sermos luz. É para isso que nós estamos aqui. Mas não adianta ficar esperando que algo miraculoso aconteça nas nossas vidas, ou que um guru, ou uma entidade maravilhosa vai chegar e nos dizer tudo aquilo que a gente quer ouvir. Esquece! Essa entidade maravilhosa que a gente espera, somos nós mesmos. A pessoa mais preciosa que existe nesse universo se chama eu, quando eu me conecto com a essência divina que habita em mim. E aí eu consigo mudar a minha forma de pensar e muda tudo ao meu redor. Mudam todos ao meu redor. E aqueles que não mudam se afastam naturalmente e outros aparecem. Seja no campo social, seja no campo interpessoal, seja no campo afetivo. Agora, a gente tem que dar prosseguimento a isso. Gente, 21h30, não vou me esticar mais, todos estão exaustos. O que a Lu estava falando, essa sobrecarga. A Melissa hoje teve esse pico de pressão por conta de problemas no trabalho. Ela não consegue separar as coisas.
ela quer resolver aquilo que está fora do alcance dela, se penaliza por aquilo que ela não pode fazer e ainda recebe um feedback negativo de alguém que surtou, pronto, ela desaba. E aí não consegue se alimentar, não consegue dormir, e a pressão dispara, a enxaqueca vira uma bomba, não consegue nem raciocinar direito. Mas é o quê? Ela está se tratando, ela está se cuidando. Mas não é fácil. Para uns é mais difícil que para outros. E a gente tem que respeitar o momento de cada um. Tá? Então vamos encerrar esse nosso encontro com muita gratidão. Olha, gente, eu acho que esse foi talvez um dos mais interativos de todos os tempos, né? Brigadão, adorei a participação de vocês. A gente leu muito pouco, mas conversamos muito mais, é isso que importa. É isso que interessa. Ler, cada um pode ler em casa. O ideal seria que cada um já soubesse de cor aquilo que a gente iria estudar e a gente só conversasse a respeito. Chegaremos lá. Alguém quer fazer mais algum comentário breve? Já estamos com 2 minutos além do horário. Quem fará o encerramento para nós hoje, com a oração da Ave Maria? Calma, não vão brigar, eu faço, tá bom. Gratidão profunda a todos, gratidão aos amigos que nos ampararam, nos intuíram, gratidão àqueles de vocês que também visualizaram e compartilharam os vídeos que eu tenho postado como um adendo, um complemento dessas nossas aulas, desses nossos bate-papos. Agradeço muito pelo incentivo, pelo carinho de vocês e principalmente ao nosso Pai Criador e à nossa Mãe Maria, que sempre nos acolhe e nos ampara. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, aprendizes da vida, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Namastê, queridos, uma ótima semana e até terça, se Deus quiser. Tchau, boa Boa noite a semana. todos. Obrigada pela aula. Obrigada pela companhia de todos. Boa noite, boa semana. Boa semana para todos. Fiquem com Deus. Valeu. Obrigada.